Graça e paz em nome do Senhor Jesus sobre a vida de vocês, amém? Quando ouvi essa canção, viajei para João 7,39, que diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Jesus fez isso no último dia da festa. Como é bom estar com a nossa família de fé, repartir o dom com vocês. Sou paulistano, estou em Dourados desde 87, fui bivocacionado até 2015, quando me aposentei no Banco do Brasil. Sou casado com a Néia, gostaria que ela ficasse em pé, minha esposa. Temos um filho, o João Gabriel, a nora, a Luísa, e a nossa netinha Liz, e eles moram hoje em Cascavel. Chegamos em Dourados em 87, assumimos a igreja em 90, nós tínhamos 70 pessoas naquela comunidade e trabalhamos durante esses anos. Estamos lá até hoje com uma equipe pastoral, tem 21 integrantes da nossa equipe ministerial. Hoje nós somos 2.800 membros aproximadamente. Temos uma grande construção hoje, um desafio, e Deus tem honrado, tem aprendido a caminhar com o Senhor, erros e acertos, e também de alguma forma trazendo aqui o abraço do pastor, do reverendo Sérgio Gini, que é o presidente da nossa denominação. Hoje ele está em Cuiabá, trazendo também um abraço do conselho da IPEI de Dourados. Obrigado pela acolhida, por esse tempo desde ontem aqui com vocês. Amanhã cedinho estaremos retornando, passando por Londrina para uma reunião e depois indo para Dourados. Que o Senhor continue abençoando a igreja de vocês, essa liderança. Visitei agora recentemente, bem de tardezinha, o museu e pude viajar na história. Algumas pessoas eu conhecia, já vi pessoalmente, mas a maioria eu não conheci. E é interessante porque o museu nos faz pensar sobre a igreja histórica de 120 anos e perceber o que Deus já fez através de vocês durante esses anos. Mas o que Deus pode fazer hoje através de vocês, o que Deus pode fazer daqui para frente. Por isso, que vocês sejam estimulados com esta palavra. E eu quero convidar vocês a fazer a leitura de Romanos 12:1. Esse texto nos diz o seguinte: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Falar sobre a carta aos Romanos é um grande desafio, porque é uma das cartas lindas que Paulo escreveu, e esta carta, ela é rica, é uma carta densa, muito doutrinária. A maior parte dela, os 11 primeiros capítulos são doutrina pura, e depois, capítulo 12 até o 16, uma parte muito prática para aos seus leitores. Paulo, ele escreve essa carta no ano 56 depois de Cristo, e ele já tinha mais ou menos uns anos de ministério. Desde o ano 35 ele já estava pregando, ele está agora no final da sua terceira viagem missionária. E depois de ter fundado várias igrejas na região do Mediterrâneo, ele tem um desejo de estar com a igreja de Roma. Não foi ele quem fundou a igreja. E logo no início da carta, ele coloca os motivos pelos quais ele quer estar lá. E ele diz: eu quero estar com vocês para repartir o dom que Deus me deu. Também ele diz: eu quero frutificar no meio de vocês. E eu quero também nos consolarmos reciprocamente, mutuamente. Era a proposta de Paulo para esta carta. Esses versículos que acabei de ler, eles fazem parte da minha juventude. Até hoje eu tenho guardado no meu coração, memorizei esses versículos. É um texto talvez conhecido, e você já deve ter ouvido algumas pregações sobre Romanos 12:1 e 2. Mas eu queria dar uma ênfase sobre a nossa espiritualidade. Por que tratar da espiritualidade? Porque a espiritualidade está atrelada à sua vida particular, à sua vida privada, à sua relação com Deus. Mas a espiritualidade fala também do corporativo, da comunidade de fé.
Então nós queremos olhar para esta vertente, tanto da espiritualidade minha e sua, pessoal, mas também da espiritualidade comunitária, corporativa, que é o corpo de Cristo. E a base disto é que Paulo escreve à igreja de Corinto também, quando ele está lá no capítulo 6, versículo 19, ele diz que você, o seu corpo é santuário de Deus. Mas no capítulo 3, versículo 16, Paulo diz assim, que vós sois santuário de Deus. Então, pessoalmente você é templo do Espírito, mas corporativamente, comunitariamente, você é corpo de Cristo, é santuário do Senhor. Portanto, nós vamos aplicar nessas duas vertentes, mas principalmente focando a espiritualidade comunitária. O tema que dei para a reflexão de hoje é este: evidências de uma espiritualidade saudável. A palavra evidência tem a ver com algo que não tem margem de dúvida, alguma coisa que está estampada, tem a ver com algo que se destaca, que se mostra, que se sobressai. Poderia ser definida como traços, qualidades, características de uma espiritualidade saudável. E espiritualidade porque fala da sua relação com Deus, da forma como você se conecta com o Pai. E saudável porque a gente precisa ter uma espiritualidade vigorosa, uma espiritualidade cheia da vitalidade de Deus, uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade robusta e estável, sem vícios, cacuetes e sem ser frágil, uma fé e uma espiritualidade inoperante. Por isso que nesse texto eu quero tirar algumas evidências do que seja uma espiritualidade saudável. Paulo começa com esta palavra, rogo-vos, pois. O que ele está dizendo com esta pequena expressão, rogo-vos, é no sentido muito carinhoso e encorajador do apóstolo aos seus leitores, porque ele está dizendo assim: eu convoco vocês, eu faço um chamamento, uma convocação a esta igreja de Roma, eu estimulo, eu encorajo, eu motivo vocês pelas misericórdias de Deus, que vocês possam apresentar o corpo, a sua espiritualidade de forma racional diante do Senhor. E é um pedido fundamentado nas misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor, conforme Jeremias diz, são a causa de você e eu não sermos consumidos, porque elas não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, diz assim o profeta. Então vamos encontrar 5 aspectos da espiritualidade saudável, evidenciadas para mim nesse texto. A primeira característica, o aspecto desta evidência de uma espiritualidade saudável é vínculo. No texto você vai encontrar o vocativo irmãos. Quando você fala irmãos, você está falando de conexões, você está falando de vínculos, você está falando de família. Então, esta partícula, esta expressão, ou esta palavra irmãos, nos conecta com a família da fé. E Paulo usa essa expressão quando escreve a carta à igreja de Éfeso, dizendo: vocês são da família de Deus. E ele diz que há uma justa cooperação no corpo de Cristo, de cada parte, efetuando o seu próprio crescimento para a edificação do corpo em si mesmo, em amor. Existem algumas figuras relacionadas às Escrituras. Além dessa ideia de corpo, nós temos a ideia de lavoura, a ideia de edifício e de família. Mas a ideia de família e a ideia de corpo nos leva à conexão, e bem como também a ideia de edifício, porque todo edifício tem que ter um fundamento, tem que ter as paredes, tem que ter os tijolos, as conexões que alguém já comparou. O Espírito Santo é aquela argamassa que conecta todos os tijolinhos desse grande edifício, e essa ideia de conexão faz parte da fé cristã e de uma espiritualidade saudável. Não existe espiritualidade saudável se você não estiver conectado com o corpo de Cristo, se você não estiver vinculado com o corpo de Cristo. E esse movimento moderno dos desigrejados, ele fere categoricamente todas as evidências escriturísticas acerca do corpo de Cristo.
Já pensaram vocês se uma igreja como a igreja de Corinto, uma igreja extremamente problemática, e as pessoas ficassem decepcionadas com a igreja, falou: vou abandonar a fé, vou abandonar a igreja de Corinto não teria existido, porque era uma igreja emblemática e problemática, mas Paulo amou aquela igreja, não desistiu daquela igreja, corrigiu aquela igreja, disciplinou aquela igreja, e é esta graça na conexão que nós devemos ter na nossa relação com a comunidade de fé, com a família de fé, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. É um vínculo espiritual, porque Jesus disse isso em João 15, que Ele é a videira verdadeira e o Pai agricultor. Ele diz: todo ramo que estiver em mim, Ele poda para que dê mais fruto, muito fruto, e fruto que permanece. E Ele mesmo declara: sem mim nada podeis fazer. Sem a conexão com o corpo de Cristo, sem estar vinculado com a sua família de fé, não existe uma espiritualidade saudável. Em segundo lugar, é importante que você entenda que outra evidência seja a coerência. E aqui nesse texto eu entro nesta palavra quando eu encontro a expressão culto racional. O culto é o serviço que você oferece a Deus, e a palavra racional aqui é lógicos. O culto que você oferece a Deus tem que ser um culto lógico, tem que ser um culto inteligente, um culto coerente, um culto bem fundamentado, que tem embasamento, que tem procedência, que é estruturado, que é litúrgico. E o culto é essa somatória daquilo que você apresenta a Deus. Só que ele descreve que esse culto lógico, esse culto coerente tem três aspectos interessantes. Ele diz que o culto racional, ele é vivo, ele é santo e ele é agradável. Imagine você, na lógica do culto a Deus, você pensar com um culto racional vivo, que combate dentro da ideia de Paulo no primeiro século todo culto mórbido, todo culto sem vida, todo culto sem a graça, sem o poder, sem a ação do poder de Deus no meio da igreja. O culto lógico é um culto vivo, vigoroso, potente, eficaz, forte, e não inerte, e não mórbido e sem vida. Quando se estuda o desenvolvimento natural da igreja, existem 8 princípios que esse autor coloca. Eu acrescentei mais 2, que seria a palavra e a oração no finalzinho desse texto, mas eu gostaria de destacar 2 aqui que mostram que é um culto lógico, coerente e vivo, que são espiritualidade contagiante e culto inspirativo. Quando falamos de uma espiritualidade contagiante, são aquelas pessoas que têm uma espiritualidade que sai pelos poros, e as pessoas estão ao seu lado e querem conhecer a Jesus pela forte evidência do encontro que você teve com o Senhor Jesus. Só de estar do seu lado você me leva para o Senhor Jesus, porque aquilo sai pelos poros, é uma alegria, é um prazer, é uma experiência, é um relacionamento com Deus, que as pessoas que estão ao seu lado percebem. O seu colega de trabalho, o seu colega de universidade, de escola, onde você estiver, percebe que há algo diferente em você. Essa espiritualidade, ela extravasa pela sua vida. O culto lógico, coerente e santo é assim. Além desse princípio do culto da espiritualidade contagiante, nós temos o culto inspirativo. Quando falamos dessa espiritualidade corporativa, nós estamos falando de uma igreja que celebra, que adora, e as pessoas que entram para celebrar a Deus, elas saem daqui motivadas, inspiradas, prontas para enfrentar uma segunda-feira com várias dificuldades, com as lutas do dia a dia, as dificuldades sociais, as dificuldades de trabalho, políticas, econômicas do país, do mundo, as guerras que estão aí correndo pelo mundo, e a pessoa veio para o culto e ela sai inspirada para enfrentar a sua vida ordinária, a sua vida cotidiana. E aqui eu gosto daquela comparação de alguém que já fez a analogia de que o culto deve ser como aquele intervalo do jogo de futebol, de 45 minutos no primeiro tempo, 45 no segundo, e você está aqui justamente nesse intervalo. O que acontece, você sabe me dizer, no intervalo de um jogo de futebol?
Os caras saem para lá, se estiver perdendo em campo, eles saem meio cabisbaixos. E alguns que cometeram alguns deslizes, puxa vida, os caras vão nos pegar no pé. Chega lá no vestiário, eles vão tomar uma ducha, vão fazer alguns alongamentos, vão relaxar, tomar um Gatorade, tomar algum hidropônico e tentar viver e recapitular o que é que deixaram de fazer. E o técnico vai chamar a atenção. Se tiver alguma luxação, vai passar alguma pomada. E é assim. Então o culto é isso. Você, depois de uma semana cheia de lutas, você vem aqui. O Senhor vai usar pessoas para orientar a sua vida. E talvez você venha machucado, cansado, e você precisa tomar um revigorante. E o Espírito Santo vai falar ao seu coração, e você vai sair animado para enfrentar o segundo tempo. E por favor, não pisa mais na bola, não faz esse chutão errado, acerta o gol. É esta a ideia do culto inspirativo, de uma espiritualidade saudável, uma espiritualidade lógica e coerente e viva. Mas também essa espiritualidade coerente, ela tem que ser santa. E esta implicação não é uma coisa do Velho Testamento, porque lá em Levítico você vai encontrar no manual do Levita: sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Você fala: pastor, isso é coisa do Velho Testamento, da época de Moisés, da época de Josué. Mas se você for folhear a carta de Pedro, você vai encontrar a mesma afirmação, fazendo menção ao texto de Levítico, dizendo: sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. E dentro do processo de salvação existem 3 fases importantes, que muitos gostam só da primeira e da última fase, porque a salvação tem no passado a justificação. Você foi justificado em Cristo Jesus. Na fase futura, a salvação se consumará na glorificação, seremos transformados. Mas hoje, no presente, o que acontece no processo de salvação? A santificação. É a sua vida e a sua espiritualidade santa, vivendo na pauta divina, vivendo independentemente da sua idade, aquela chamada de atenção que Deus dá em Gênesis 17:1, quando chega para um homem de 99 anos e diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. Ô carinha, não pisa na bola. Se Deus fala isso para um homem de 99 anos, o que Ele não vai falar para você, moço, moça? O que Ele não vai falar para você, meu irmão, com seus 50, 60 anos? Por isso, que as palavras da minha boca, que a meditação do meu coração sejam sempre agradáveis ao Senhor. O culto lógico, santo, tem que ter coerência entre aquilo que você fala, canta, expressa, com aquilo que está dentro do seu coração. Porque senão a adoração não chega a Deus. Ele já disse isso no Velho Testamento: eu estou cansado do estrépito dos seus cantos, dos seus cânticos, porque esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O culto lógico, o culto coerente, ele tem isto: ele é santo, ele é vivo, e em terceiro lugar, ele é agradável. Deus tem prazer em ouvir o seu louvor e a sua adoração, o seu culto, e receber. E é interessante aqui que quem deve falar sobre se o culto foi bom ou não, não é você, não sou eu, é Deus. Ele que vai dizer: esse povo me cultuou. E o Senhor Jesus dá uma pista: não é no monte tal, não é no catedral tal, não é no templo tal. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Coerência, culto vivo, santo e agradável a Deus. E a gente agrada a Deus quando a gente faz o que Ele manda. Por isso que Ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Isso é um culto que agrada, um amor que Deus tem prazer. Agradar a Deus é quando fazemos em obediência. Agradar a Deus é fazer com excelência. E agradar a Deus é fazer com que o seu rosto se resplandeça sobre a sua vida. No Salmo 84 diz assim: faze resplandecer o seu rosto sobre mim. O que quer dizer isso? Deus dando um sorriso para você quando Ele está contente com a sua vida. Esse é o culto que agrada ao Senhor.
Então vocês estão percebendo que a evidência de uma espiritualidade saudável, ela passa pela conexão com o corpo de Cristo, ela passa pela lógica, pela coerência. Mas o terceiro aspecto é que essa espiritualidade, ela tem que passar pela evidência da inconformação. Porque no texto bíblico você encontra Paulo dizendo assim: e não vos conformeis com este século. Em outra expressão, e não vos amoldeis com este século. E aqui é curioso que a palavra grega é uma justaposição de suskematizo. E você vai lembrar na língua portuguesa de esquema. Então, quando Paulo diz que o culto tem que ser lógico e você tem que ser uma pessoa inconformada no mundo, ele está dizendo assim: você não pode amoldar ao mundo, você não pode adotar como esquema da sua vida o esquema do mundo. Qual o esquema que tem sido transparecido na sua vida? E na sociedade moderna, de vez em quando a gente encontra alguns jovens dizendo assim: o pai chama atenção, mas filho, isso não pode ser feito, não é esse tipo de comportamento. Sabe que o filho fala, mas todo mundo faz. Que mundo? O reino de Deus ou o padrão deste mundo? E você tem informações das Escrituras que esse mundo jaz no maligno. E o Senhor também diz, através dos seus escritores no Velho Testamento, que aqueles que são amigos do mundo não são amigos de Deus. Então, o príncipe deste mundo é Satanás. Então tem muitas informações. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, qual o esquema? Paulo diz assim que você tem que ser um inconformado no presente século, na época que você vive. Olhando aquelas fotos antigas de pessoas a 120, 100, 80, e aquela igreja cheia e lotada era de gente inconformada, que vivia num outro padrão, num outro patamar de vida, de gente que não quer adotar o esquema do mundo. E aqui a gente lembra de um pastor chamado Bill Hybels, quando ele fala no seu livro Liderança Corajosa, que os crentes de Jesus têm que ter o seu momento Popeye, que é o momento de santa indignação. E no Popeye ele tinha aqueles momentos de irritação, e ele pegava, ficava nervoso, comia o espinafre, ia lutar para defender Olívia Palito. Era uma santa indignação, uma indignação. Mas o crente tem que ter a santa indignação. Que tipo? Moisés, no deserto de Midian, sabendo que o seu povo está lá, escravo no Egito, e o Senhor o levanta, ele tem uma santa indignação, e chega para o faraó: deixa meu povo ir. Neemias está lá servindo, copeiro do rei, e ele triste porque receber a notícia que Jerusalém está destruída, o templo está derrubado, e ele tem uma santa indignação, e isso é inconformação. Nós não podemos inconformar com a corrupção, nós não podemos conformar com a injustiça, com todas as desgraças da vida. Nós não podemos nos conformar com as paisagens da história. Quer ver uma cena interessante? Jesus, ele expulsa uma legião de demônios daquele gadareno. Lembram-se disso? E quando os moradores daquela cidade viram o que aconteceu, e os porcos foram jogados lá no rio ou na água, eles ficam chateados com Jesus e mandam Jesus para fora dali. Eles prefeririam o gadareno possesso do que o gadareno livre. Eles acostumaram com a paisagem. E nós nos acostumamos com muita facilidade com as paisagens. Mas o chamado aqui é que não vos conformeis com o século, com o mundo, com a presente era, com a forma de vida do mundo, com o esquema do mundo. Você não pode ser um conformado. Isso é uma espiritualidade saudável. É uma pessoa que vive no mundo, mas não é do mundo. E é isso que Jesus nos ensina, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, diz a carta de Paulo a Tito, vivamos no presente século. Você viver nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Esta é a evidência de uma espiritualidade saudável. Ele não se porta como os demais moços, ela não se porta como as demais mulheres, ele não se comporta como os demais funcionários. A vida dele tem mostrado justiça, piedade, tem mostrado para nós sensatez na forma, na postura como ele se apresenta. Quarta evidência de uma espiritualidade saudável
é a transformação, porque o texto diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Meu amigo, a transformação, ela não é de fora para dentro, mas a transformação acontece de dentro para fora. Quando o Senhor Jesus começou a fazer uma obra na sua vida, e isso Paulo diz em Filipenses 1,6: eu estou plenamente certo de que aquele que começou uma obra dentro do seu coração haverá de completá-la até o dia de Cristo. E ele começa a fazer isso dentro do seu interior, a mudar o seu vocabulário, a mudar as suas motivações, a mudar a sua postura, a mudar a sua linguagem, a mudar a forma como se apresenta para o mundo, as suas roupas, a mudar o seu comportamento. Transformar pela renovação da mente. Como a minha mente será transformada se eu não pegar e encharcar a minha mente da palavra de Deus? Por isso que a instrução bíblica é de que tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que tem boa fama, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o meu pensamento. Nós gastamos com um monte de entulho no dia a dia das redes sociais e vamos absorvendo, mas a gente não investe na palavra de Deus. É muito importante perceber que a transformação vai acontecer pela renovação da mente. E a renovação da mente vem através daquilo que você encharca o seu interior, o seu coração. Porque quando se usa essa expressão renovar, nós estamos falando de entendimento, de razão. Nesse mundo tem muito conhecimento, mas pouca sabedoria. Alguém já disse que a distância entre o conhecimento e a sabedoria são 30 centímetros, ou é 30 centímetros. Conhecimento são as informações que você recebeu e estão armazenadas na sua mente. Mas a sabedoria é o coração que sabe aplicar o seu conhecimento. Para que tanta informação, sendo que você não tem a sabedoria de aplicar todas as informações? É aprender a julgar, a pensar, a ponderar, é não ir no que os outros dizem, mas na sua sensatez, e a sua mente está encharcada da palavra de Deus, e toda decisão, ela é filtrada pelas escrituras sagradas. Por isso que a Bíblia é fundamental para quem quiser viver uma espiritualidade saudável, porque ela entra na mente e ela vai transformando o seu coração. Algum tempo atrás, nós escutamos num encontro de pastor em Águas de Lindóia, o Deltão Dallagnol estava lá, e ele falou de uma coisa que eu não conhecia. Nós falamos muito da corrupção sistêmica, e foi uma época de muita crise política, e é verdade que o mundo hoje tem uma corrupção sistêmica. Você vê a corrupção na ONU, a corrupção na justiça brasileira, a corrupção na política, você vê a corrupção nos sistemas. Mas ele falou de uma corrupção que ela está ligada a você. Ele chama de corrupção endêmica. A sistêmica é fora no sistema, mas a endêmica é aquela que está dentro de você. E essa corrupção é aquilo que as escrituras dizem na doutrina, que em pecado me concebeu minha mãe. O querer o bem está em mim, mas não o realizar. Desgraçado, miserável homem que sou. Esta corrupção está dentro de você, dentro do seu coração. O coração do homem é desesperadamente corrupto. É isso que as escrituras dizem. E então o reflexo da corrupção sistêmica é da corrupção endêmica, que habita em você, não nos caras que estão no poder, mas em você que vive o dia a dia, que vai na padaria, que tem relacionamento com os vizinhos e que tem os seus trabalhos, e que às vezes essas manifestações de uma corrupção endêmica afloram. Como transformar isso? Pela renovação da mente. Como renova a mente? Pela palavra. Por fim, se a espiritualidade saudável passa pela conexão e pelo vínculo, pela lógica, pela coerência, pela inconformação com o século e pela transformação da mente, aqui nós entramos nesta espiritualidade saudável, que são as experiências que você tem com o seu Deus. Porque no texto bíblico diz: para que experimenteis qual seja a boa, qual seja a perfeita e qual seja a agradável vontade de Deus. Quais são as experiências que você tem tido com Deus? É interessante porque a gente pode falar: não, porque o meu pai era João Baiano, ele era uma pessoa
de muita fé, ele foi um servo de Deus na minha história, marcou a IPI Tucuruvi, marcou a IPI de Alterosa, no sul de Minas. Meu pai era um exemplo de homem, de caráter, de integridade, mas essa foi a experiência dele. Qual é a sua experiência? Qual é a minha experiência com Deus? Se você quiser experimentar Deus no processo da sua vida, você tem que seguir as orientações, provai e vede que o Senhor é bom. Faça um test drive com Deus, experimente andar com Deus, experimente colocar Deus na sua vida diária, experimente encharcar a sua casa com as manifestações da glória de Deus. É isso que quer dizer experiência, ou experimenteis, examinar, testar, provar. E a vontade de Deus precisa se concretizar na minha vida. Algumas pessoas chegam para os pastores normalmente e perguntam: eu não sei qual é a vontade de Deus. Primeira coisa para você discernir a vontade de Deus é a palavra. Eu falo que todo equipamento que a gente adquire vem junto ao manual do fabricante, certo? Porque quem fabricou sabe como aquele equipamento funciona. Quem te criou? Quem nos criou? Deus. Onde é que está o manual? A palavra. Sabe por que você não funciona direito? Porque você desconhece ou porque você desobedece o manual do fabricante. Você não olha o que esse manual do fabricante te explica, te ensina. Se você quer ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, se você quer ser um bom funcionário, um bom patrão, está tudo lá no manual do fabricante. Então a sua experiência com Deus vai ser nesta relação diária e experimentar a vontade de Deus nos três aspectos, porque a vontade dele é boa. Na minha juventude cantava no coral, e vocês que cantaram já no coral lembram daquela canção: justo é Senhor nos teus santos caminhos, és digno em todas as suas obras, esperto está Senhor de todos os que te invocam, de todos os que te invocam em verdade. Deus está perto, e é tão bom experimentar. Até hoje eu carrego esta canção, em alguns momentos de crise pessoal, eu sempre lembro: esperto está Senhor de todos os que te invocam. O Senhor está comigo. Hoje caminhava aqui de manhã cedinho e lembrei do Salmo 121, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Não dormita o guarda de Israel, guardará a tua entrada, guardará a tua saída. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, pois é Ele quem te guarda. Essa vontade de Deus, que é agradável, mas também ela é, além de boa, ela é perfeita. Deus escreve certos por linhas sempre certas. É que na sua compreensão, isso aqui tá, não é Deus, o processo dele. Uma vez, eu gosto das coisas tudo alinhadinhas. Deus me fez assim, olha tudo, se estiver fora eu consigo enxergar. E uma vez eu estava no campo olhando um rio, e vocês têm um rio que corre aqui cortando a sua cidade. Falei, puxa, eu acho que se fosse dar uma sugestão para Deus, eu faria uns canais mais retinhos, bonitinhos, e esse rio seria lindo, não teria nenhum problema, galho parado, coisas acumulando. Aí depois eu fui começar a pensar, falei, mas por que Deus faz isso? Porque na desordem aparente da natureza, Deus resolve tudo. Porque se aqueles galhos param, se eles apodrecem, quem são alimentados? Os peixes. E no meu rio ideal, não ia ter galho nenhum, então não ia ter peixe. Então você precisa entender que Deus faz tudo certinho, mesmo na desordem. Você acha, você irmãzinha, que tem uma árvore lá na frente da sua casa, que cai aquelas folhas, você não ia reclamar para Deus? Eu acho que você já até reclamou. Por que essas folhas têm que cair? Faz parte do ciclo vegetativo, mas faz parte de fertilizar o solo. Deus faz tudo certo. Por isso, meu irmão, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso. Evidências de uma espiritualidade saudável. Nós enumeramos aqui essas 5 espiritualidades saudáveis que você precisa desenvolver: conexão com o corpo de Cristo, uma espiritualidade lógica, coerente, uma espiritualidade inconformada,
uma espiritualidade cuja mente está sendo transformada, e você tem que ter as suas experiências com o Senhor. Eu queria fazer algumas perguntas para você. Nós vamos cantar esta canção, Usa-me, Senhor. Deus não vai usar se a sua vida não tiver coadunada com a sua vontade. Quais são as perguntas que eu queria fazer para você nesta noite? Como está a sua relação com a comunidade de fé? Irmãos, tem gente aqui que, como aconteceu na sua casa, você escolheria o seu irmão, a sua mãe, o seu pai? Se você pudesse escolher, você escolheria todos eles? Quando a gente pensa na igreja de Jesus, tem gente de todo tipo, e alguns até meio estranhos, mas são meus irmãos em Cristo. Seja bem-vindo, meu querido. Você é diferente de mim. Muito esquisito Jesus ter colocado um homem como Mateus. Hoje eu acho que Mateus seria classificado com algum distúrbio autista, por exemplo. Colocou pessoas reacionárias juntas. Como é que é a sua relação com a igreja? Há coerência na forma do teu culto a Deus? Você que entrou nesse domingo para adorar e vive amanhã no seu trabalho, há coerência, há lógica nessa sua espiritualidade? Ou você é uma pessoa que se comportou aqui no final de semana, no momento de culto, mas que no seu cotidiano há uma desconexão plena com isso? É o momento de você alinhar essas coisas com o Senhor. Que esquema você tem adotado na sua vida? Qual padrão? É o do mundo ou é o do reino de Deus? Você precisa ser um inconformado com este século. Não é possível essa indignação santa. Pai, eu vi um monte de pessoas correndo, e na minha pergunta, no meu mente veio: Senhor, quantas dessas pessoas entrarão nos tabernáculos eternos? E quantas ficarão? Porque morrer sem Cristo é sem esperança. A minha experiência com Deus, Deus agindo no meu dia a dia, Deus respondendo a minha oração, Deus provendo na hora certa. Eu tenho tantas histórias de Deus ter movido e você perceber que Deus agiu na vida comum, na minha vida cotidiana, e na sua vida Deus faz isso. Ele quer te dar experiências particulares. Essa é uma espiritualidade saudável, você que experimenta coisas com Deus. Quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos cantar esta canção, e na verdade é um pedido para o Senhor. Sonda, Salmo 139. Sonda, Senhor, o meu coração, vê se há em mim, se há na minha espiritualidade alguma coisa desalinhada, e alinha, e ajusta. Eu quero ser um farol que brilha, eu quero ser uma ponte sobre as águas, eu quero ser um abrigo no deserto. Usa-me, usa a minha vida. Se você sentir na liberdade, você quer alinhar algumas coisas que só você e Deus sabe, e de acordo com o que você ouve hoje, você sabe o que precisa ser alinhado. Depois no final a gente queria orar junto com você. Vamos cantar essa canção?